Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para nossa live e o tema de hoje é continuação, né? A parte 2 da semana passada, que é por que eu faço o que faço e mesmo querendo mudar eu não consigo. Quantas vezes a gente se faz essa pergunta? A gente promete que vai mudar, promete que não vai fazer isso, e é uma promessa sincera, um desejo sincero, mas na próxima situação tá lá de novo e eu não consegui me controlar, né? E mesmo fazendo um esforço danado, mesmo me empenhando muito para isso, eu não consigo. E a semana passada, então, a gente respondeu o porquê dessa pergunta, né? O porquê isso acontece. Então, se você não assistiu, assista lá, vai ser importante para você entender agora, porque hoje nós vamos dizer como mudar, né? Então, a partir do momento que a gente entende por que é que eu faço assim, agora então eu posso encontrar estratégias para mudar isso, para realmente conseguir mudar. E então, para quem não assistiu, tá gravado tanto aqui no Instagram como no YouTube. Vocês podem assistir, é interessante que vocês assistam depois, mas eu vou fazer um breve resumo aqui para não deixar vocês aí perdidos durante essa live. E na verdade, a resposta para essa pergunta, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço e mesmo que eu queira mudar, eu não consigo? A resposta para essa pergunta é muito simples. Eu faço isso porque foi assim que eu aprendi. Simples, né? Simples, mas profundamente complexo. Porque não é um aprendizado consciente. É um aprendizado que vai lá para o meu inconsciente. Muitas vezes eu não tenho nem ideia de como, ou quando, ou com quem eu aprendi isso. Mas a gente aprende a nossa forma de ver o mundo lá na infância. Desde o momento da nossa concepção até os 7 anos de idade, ali na primeira infância, principalmente, é lógico que ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo e reaprendendo e desaprendendo e reconstruindo muitas coisas. Mas é nessa primeira infância que a gente aprende a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de ver a nós mesmos e a nossa forma de nos ver diante desse mundo, diante das pessoas. Eu aprendo o meu valor, eu aprendo se eu posso ser, se é seguro ser eu mesmo, e geralmente não é. Não que realmente não seja, mas é a nossa percepção diante da ação e reação das pessoas que estão à nossa volta, daquilo que a gente faz, da forma como a gente vai agindo, a gente vai entendendo que ser simplesmente eu mesma não basta. Então, muitas vezes eu preciso ser diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso reprimir uma emoção, por exemplo, eu tenho que engolir o choro, eu não posso me expressar os meus sentimentos, porque toda vez que eu não estou bem, e a única forma de uma criança expressar o descontentamento dela, e seja lá o que for, seja uma dor, seja uma raiva, seja o que for, é chorando. E aí a criança começa a chorar e todo mundo tenta calar, né? E muitas vezes a gente até ouve frases do tipo, engole o choro, para com isso, você tá chorando por conta disso, não, isso é frescura, né? Levanta, não foi nada. E aí a gente aprende que eu não posso falar o que eu tô sentindo, eu preciso segurar, e os meus sentimentos não são importantes, né? Porque se eu tento falar, não foi nada, levanta daí, logo passa, né? Então eu aprendo que os meus sentimentos não é importante, olhar para os meus sentimentos não é importante. E ao mesmo tempo, de repente, quando alguém está chorando e eu me aproximo e faço um carinho e pergunto o que foi, sabe? Tipo, mamãe está chorando, mamãe, o que foi? Aí todo mundo acha bonitinho, acha lindinho. E aí o que eu aprendo com isso? Que os meus sentimentos não importam, mas se eu me preocupar com o sentimento do outro, daí eu vou ser amada, daí eu vou ser aceita,
entende? E aí que vai começando os nossos aprendizados na nossa forma de agir, como é que eu devo agir, né? Então eu preciso me preocupar mais com os outros do que comigo. E é aí que vai, então eu dei vários exemplos na live passada, né, a respeito disso. É, essa é só uma breve recapitulação aqui para quem está entrando agora e não assistiu a semana passada, para não ficar totalmente perdido, tá? Quando a gente aprende essas coisas, quando a gente entende essas coisas, a gente aprende de acordo com a nossa percepção completamente imatura de criança daquele fato. Porque, por exemplo, quando os nossos pais diziam, engole o choro, eles realmente estavam querendo dizer os seus sentimentos não importam para mim? Lógico que não, né? O que eles queriam dizer é que, assim, a gente não precisa ficar aí parado chorando por qualquer coisa. Mas eles podiam fazer isso de uma forma mais assertiva, né? Por exemplo, pega você que tem filho pequeno aí e ainda tá nessa fase. A criança começou a chorar, dá um abraço. Dá um abraço, ajuda ele a regular as suas emoções. O que está acontecendo, filho? Por que você ficou chateado? Você tá bravo? Você tá com raiva? Para ele ir entendendo a nomear, inclusive, e aprendendo a nomear suas emoções. E olha, eu sei que isso é muito chato, eu sei que você não queria ir tomar banho agora, você preferia ficar brincando. Muitas vezes eu também prefiro ir fazer uma coisa ao invés de outra, mas a gente precisa, né? Então vamos fazer o seguinte: você brinca mais 10 minutos e depois a gente toma banho, pode ser? Então, assim, você validou, você não descartou as emoções da criança. Então, isso seria uma forma muito mais acolhedora, né? Validando os sentimentos. Mas, infelizmente, os nossos pais não tinham esse conhecimento. Na verdade, nem muitos de nós mesmos não tínhamos esse conhecimento. A minha filha tem 13 anos e quando ela era pequena eu não tinha esse conhecimento. Muitas vezes eu também não validei as emoções dela. E hoje eu preciso tratar isso com ela, porque hoje eu percebo o quanto isso já afetou, né? Graças a Deus ainda há tempo dela sofrer menos, porque eu só fui aprender isso aos quase 50, né? Então, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, e tanto para a gente resgatar isso com os nossos filhos, quanto principalmente e primeiramente a gente resgatar isso na gente, porque a gente não vai conseguir passar isso para eles se a gente primeiro não se acolher, não se validar, né? Ninguém vai valorizar os nossos sentimentos ou a nós mesmas se a gente não se valorizar primeiro, né? Então não é o outro que me desvaloriza, sou eu que não me dou o valor, sou eu que não me valorizo e aí consequentemente eu autorizo o outro a não me valorizar também. Entende? Mas esse é um assunto para uma outra live. Então, só um exemplo para vocês entenderem, né? Como é que a gente aprende as coisas? É de acordo com a nossa percepção. Não quer dizer que aquilo realmente era verdade, né? Não quer dizer que era aquilo que os nossos pais, ou professores, ou colegas, né? As pessoas com quem a gente convivia naquela época, era isso realmente que eles queriam que a gente entendesse. Mas foi o que nós entendemos com a nossa percepção ainda completamente imatura, com um cérebro cuja parte aqui do córtex, que é a parte responsável pelo nosso cognitivo, ainda em formação. Essa parte do nosso cérebro, ela só vai estar completamente madura entre 20 e 25 anos. Então, quando a gente é criança, a gente realmente não tem esse racional, né? E aí, essas percepções ficam deturpadas e a gente passa uma vida sofrendo, né? Freud já dizia que a gente sofre por interpretação, não pelo que realmente acontece. Então, não é aquilo que acontece que me afeta, que me faz sofrer. É como eu interpreto aquilo. E eu vou interpretar aquilo de acordo com as minhas experiências lá da infância. E aí, então, dessa forma que se molda a nossa forma de agir e principalmente de reagir. Porque todas essas informações, elas ficam armazenadas lá no nosso inconsciente, nas nossas células, né? A epigenética comprova que
em cada uma das nossas células ficam armazenadas a memória de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu a nossa vida inteira. Isso de acordo com a nossa percepção daquele momento. E detalhe, se cada uma das nossas células armazena tudo que a gente viveu, nós somos formados de quê? De duas células, um óvulo e um espermatozoide, que por sua vez trazem a memória de tudo aquilo que aquelas pessoas viveram, que por sua vez também foram formadas por outras duas células que trazem também as memórias daqueles a quem elas pertenciam. Ou seja, pela epigenética, a gente traz aí nas nossas células a memória de tudo o que aconteceu até pelo menos 4 gerações atrás. A constelação familiar fala em 10 gerações. A epigenética já conseguiu comprovar aí até pelo menos 4, tá? Então, é muita informação que a gente já chega nessa vida trazendo. Durante a nossa gestação, tudo que a mãe sentiu, nos primeiros anos de vida, até os 3 anos, a criança não tem noção de que ela é um ser separado da mãe. Tudo que a mãe sente, ela sente também, e muitas vezes ela toma como seu aquilo. E tudo isso vai moldando a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos ver aos olhos do mundo, né? Como eu disse. E deixa eu só olhar aqui o meu resuminho. Nossa percepção nem sempre é verdade. Tá. E aí tudo isso fica então armazenado ali, nas nossas células, no nosso inconsciente, né? No nosso cérebro, no nosso hipocampo ficam ali armazenados tudo isso. E mesmo que a gente conscientemente não lembre disso, mas conforme a gente vai crescendo e a gente vai vivendo outras situações, o que o nosso cérebro vai fazendo? Ele vai buscando ele não vai buscando novas formas de reagir. As situações vão se repetindo de alguma forma, de forma semelhante. E o que ele faz? Para poupar energia, porque cada vez que ele tem que pensar em como agir e o que fazer, o nosso cérebro está gastando energia. Então, como forma de não se desgastar, sabe quando a gente passa o dia inteiro, quem trabalha muito com a mente, né, sabe disso, que às vezes a gente chega no final do dia, a gente está esgotado, você pode ter ficado sentado no ar-condicionado o dia todo e você está esgotado. Então, não é um cansaço físico, é um cansaço mental, porque o nosso cérebro gasta muita energia e esse gasto de energia, ele gera cansaço. Então, para diminuir isso, então, como que o nosso cérebro funciona? Cada coisa que a gente viveu, ele armazenou. A forma como nós aprendemos a reagir diante daquela situação, ele armazenou. Então, agora, cada vez que acontece alguma coisa, ele vai buscar lá nessas memórias alguma situação parecida e como foi que nós agimos diante daquela situação. Tá, então diante disso aqui é assim que eu tenho que reagir. Então, diante de um sentimento meu de vontade de chorar, eu tinha que engolir o choro. É isso certo a fazer. Então, eu não falo mais, não me expresso mais as minhas emoções. E é assim que eu faço. E aí, até por essa questão também do poupar energia, 95% das nossas ações e reações, elas são comandadas pelo nosso inconsciente e só 5% pelo nosso racional, por esse mesmo motivo. Que já pensou, por exemplo, todo mundo aí está respirando, né? Eu espero que sim, né? A respiração é algo que a gente faz sem perceber, é automático. Você não tem que pensar, agora eu tenho que inspirar, a menos que você esteja fazendo um exercício. Né? E esse exercício é muito importante, é muito bom e te ajuda a controlar a ansiedade, a te trazer para o momento presente, né? Te acalmar, ele é muito bom. Mas é algo que você faz lá de vez em quando. Via de regra, você não está ali pensando, agora eu tenho que inspirar, agora eu tenho que expirar. Você não está pensando. Muito menos de tipo assim, esse oxigênio que eu estou inspirando tem que ir para cada uma das minhas células. Eu não tenho que pensar para fazer isso. O meu cérebro faz isso de forma automática.
Já pensou se eu tivesse que, agora eu tenho que respirar. Agora eu tô comendo e respirando. Então agora eu tenho que mastigar, eu tenho que eu tenho que avisar para o meu dente que eu tenho que mastigar, eu tenho que avisar para as minhas glândulas salivares que elas têm que produzir saliva para ajudar aí nessa mastigação. Seria muita coisa, né? Então, tanto essas coisas do nosso corpo de sobrevivência quanto as nossas atitudes. É por isso que ele vai fazendo essas associações de tudo que já aconteceu, vai armazenando e vai buscando lá. É por isso que a gente age muito mais pelo inconsciente, para eu não precisar ficar pensando. Então eu vou focar os meus 5% do consciente naquilo que eu ainda não vivi, naquele problema que eu preciso solucionar, naquela tarefa que eu estou executando e eu preciso focar minha atenção. E enquanto isso, todo o resto, o inconsciente está ali sendo está programado para ir reagindo automaticamente, entenderam? E é por isso que 95% é comandado pelo inconsciente. Só que o inconsciente, ele não tem esse filtro do nosso consciente, o filtro cognitivo, o filtro racional, de analisar, será que isso realmente é o certo ou errado? Ele simplesmente vai armazenando. Deu certo, eu sobrevivi. Porque mesmo que assim, não era a forma mais assertiva de reagir, mas eu sobrevivi, eu tô aqui até hoje. Então, se eu sobrevivi, deu certo. A menos que fosse alguma coisa que não tivesse dado certo, né? Mas eu sobrevivi, então ok, então é uma forma de agir. Ele não vai buscar alternativas. E aí toda vez que aquilo se repete, eu vou só agindo daquela forma. E aí ele não tem uma nova forma de agir. Então aí vem a pergunta de hoje: como eu consigo mudar? Então, se toda vez que eu passo por uma situação, meu inconsciente vai lá nas memórias buscar a forma de agir ou de reagir diante daquela circunstância, e ele só tem aquela informação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a proporcionar para o meu cérebro, para o meu inconsciente, novas formas, novas opções, né? E aí, como que eu faço? E é por isso que eu falo muitas vezes que os nossos traumas, eles não são psicológicos, eles são biológicos, né? Isso era o que o Dr. Hammer, criador da nova medicina germânica, dizia. E a epigenética também diz isso. Os nossos traumas, muitos são psicológicos, e aí, quando são só psicológicos, você tomando consciência, ok, você consegue, porque está ali na sua psique. Mas tem muitos que são biológicos. E biológicos porque aquele trauma, ele produziu ele afetou um órgão, uma parte do seu cérebro responsável por um órgão. E aí ele fragilizou, ele afetou aquilo. E se aquilo for acontecendo de uma forma muito intensa ou repetidas vezes ao longo da nossa vida, aquele órgão vai sendo fragilizado, até que porque a gente continua reagindo a cada conflito daquele da mesma forma, e vai chegar um momento que aí que vão vir os sintomas físicos, aquilo que a gente chama de doença, tá? E então, isso porque ele só tem aquela informação, então eu preciso informar para o meu inconsciente, trazer para o meu inconsciente novas formas de agir. E como é que eu faço isso? Quando o meu inconsciente aprendeu isso, ele aprende, principalmente, ele fica impresso ali, tudo aquilo que teve uma grande emoção, que teve uma emoção envolvida, seja ela boa ou ruim. Então, se teve uma emoção boa, por exemplo, igual eu falei, eu fui lá e perguntei para a mamãe por que ela estava chorando, e ela ficou feliz, e ela me abraçou, e aquele abraço foi gostoso, então aquilo foi um sentimento bom. Então, eu registro aquilo como algo que eu deva fazer mais vezes. Ao mesmo tempo, quando eu estava chorando e ela me mandou calar a boca e falar que, me mandar engolir o choro, eu senti algo muito ruim e eu não quero sentir aquilo de novo. Então então meu cérebro armazena que essa não é a resposta certa. Essa resposta de expressar o meu sentimento me trouxe uma consequência ruim, me trouxe um sofrimento. Então assim eu não falo, eu tenho que me calar, entende?
Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso encontrar onde foi que isso aconteceu. E eu preciso olhar para aquilo e agora ressignificar aquilo, trazer aqui, viver aquilo com uma emoção. Então, quando a gente faz uma ressignificação numa sessão, por exemplo, que muitas vezes a gente volta lá, lembra daquela cena, né? A gente se concentra naquilo, tenta se conectar com todas as emoções que a gente sentiu, a gente quase revive, a gente quase que consegue reviver aquela cena. Então a gente sente novamente aquelas emoções, mas agora conscientemente, com o nosso olhar de adulto, a gente imagina como é que aquilo poderia ter sido diferente. Que de repente eu agi de um jeito, porque naquele momento era o que eu sabia fazer, mas que havia outras formas de agir. Então aí é quando eu vou imaginando aquela cena de uma forma diferente, da forma como eu gostaria que ela tivesse sido. E aí, o meu inconsciente, ele não consegue distinguir o que é real do que é o imaginário. É por isso que muitas vezes a gente consegue chorar assistindo um filme, mesmo sabendo que aquilo não é verdade, né? A gente sabe que é só um filme, mas a gente se emociona, a gente sofre, porque o nosso inconsciente está ali atento e ele não sabe que isso é real ou é imaginário. Então, quando a gente volta lá naquela cena que foi um trauma pra gente, e a gente agora olha para aquilo de uma forma diferente, imagina aquilo acontecendo de uma forma diferente, a gente está dando para o nosso cérebro uma informação diferente. E o nosso corpo vai sentir aquilo também, entende? Então, essa é uma das formas, é a forma que eu mais uso, inclusive, em uma sessão. Mas existem outras formas também, porque nem sempre sozinho você vai conseguir fazer isso. E muitas vezes só o fato de você se dar conta de onde começou, e aí você vai repetir, porque a gente aprende tanto por essa questão daquilo que eu senti, né, ali uma emoção, algo que foi impactante naquele momento, como por hábito, né, repetindo. Então, cada vez que eu pensar, eu não posso impedir que um pensamento venha do tipo, eu não posso me expressar. Mas eu posso contrapor esse pensamento. Eu posso olhar e falar, não, onde que eu aprendi isso? Ah, tá, foi lá, quando me mandava engolir o choro. Não, mas agora eu sei que eu não preciso mais. Eu não sou mais aquela criança. E o que minha mãe queria dizer, inclusive, não era isso. Minha mãe não queria dizer que eu não podia me expressar. Ela só queria parar aquele comportamento que naquele momento estava incomodando ela e provavelmente estava incomodando ela porque quando ela era criança, ela também não podia chorar e ela aprendeu que não podia. E até porque assim, né, a gente principalmente se estiver em público, né? Se estiver em público e o filho começar a chorar, você não está preocupado com o filho, você está preocupado com o que os outros vão pensar de você. Vão pensar que eu não sei educar o meu filho. Né? Porque não é isso que a gente fala? É uma criança mal educada. E se é mal educada, quem que educou? Então, de quem que é a culpa? Né? Então, eu não... Olha só que louco isso, né? A gente se preocupa mais com o que os outros estranhos, gente que eu nunca vi na vida e provavelmente nunca mais vou ver, vai pensar de mim do que com as emoções do meu filho, do que está fazendo ele chorar, né? E é assim, foi isso que a gente aprendeu e a gente vai reproduzindo. Até que chegue o momento que eu falo, não, eu não quero mais continuar dessa forma. E aí eu vou parar e vou olhar para mim, vou olhar para quando eu aprendi isso, para poder então contrapor isso, né? Criticar esse pensamento, criticar no seguinte sentido. Pera lá, isso era verdade? Realmente é assim? Realmente é proibido se expressar? Né? Não. Então eu posso, é seguro. Alguém pode se chatear. Ok, mas e daí? Então, para que alguém não se chateie, eu vou ficar chateada? É isso? Né? Então, quem que é mais importante? A Bíblia fala que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o si mesmo vem antes. Eu só vou amar o outro de acordo com da mesma forma como eu me amo. E se eu não me amo,
Aí a gente fica muitas vezes tentando produzir na força do braço esse amor pelo outro, fazendo, 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 e não fica aquela coisa mecânica, né? Nunca vai ser natural, porque é como eu não me amo. Então, primeiro eu preciso olhar para mim, primeiro eu preciso me acolher, eu preciso cuidar de mim, eu preciso realmente me amar, para depois, então, isso vai ser, aí eu não tenho que pensar, entende? Aí isso vai ser automático. A partir do momento que eu começo, e vocês que estão aqui são uns privilegiados de estar ouvindo isso, porque cada vez que você, agora entendendo como é que a nossa mente funciona, você pode começar a olhar para as pessoas à sua volta também dessa forma, entendendo a você mesmo, entendendo que assim, não é que eu sou ruim, foi assim que eu aprendi, eu precisei em algum momento da minha vida agir dessa forma para sobreviver. E aí, então eu começo a olhar que se eu ajo assim, as outras pessoas também. Então, quando eu olho hoje para uma pessoa e vejo alguém tendo alguma atitude assim, né? Que a gente não gosta, considerada ruim, considerada inadequada, alguém sendo agressivo. Então, assim, ao invés de julgar aquela pessoa, eu paro e olho para aquela pessoa e fico pensando, poxa vida, o que será que essa pessoa sofreu para aprender a agir desse jeito? Ai, Aline, obrigada. A Aline está dizendo aqui que esse ensinamento mudou minha vida. Que bom, fico muito feliz, Aline. Bom, eu já sei, né? Porque você tem o privilégio da gente continuar juntas, né? E vejo, realmente, eu consigo ver em você essa transformação. E isso me deixa muito feliz, porque essa é a minha missão, né? Essa é a minha missão, a partir do momento que eu comecei a me conhecer e eu entrei nesse mundo da terapia primeiro para me conhecer, né, buscando o autoconhecimento, e aí quando eu fui entendendo tudo isso, eu achei isso tão rico, tão maravilhoso, tão importante, que eu não posso guardar só para mim, eu preciso levar isso para outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui fazendo essa live para vocês, fazendo, né, falando essas coisas que eu sempre trago para vocês, na intenção de que isso ajude vocês também a se tornarem mais leves, levarem, né, a vida de uma forma mais leve. Muito bem, então, muitas vezes a gente precisa sentir, como eu falei, né, para poder ter essa emoção, e outras vezes a gente consegue só trazendo a consciência, outras vezes a gente consegue só repetindo, né, então assim, na hora que eu penso de algum, eu não posso me expressar, não, pera lá, eu posso sim, então, e aí eu começo a fazer isso, de uma forma sutil, de uma forma aos poucos, eu não preciso mudar de uma hora para outra, mas eu posso ir aos poucos, então eu começo a expressar aquilo que eu quero, de repente de uma coisa pequena, de repente de uma coisa menor, até eu ir habituando e vendo que, olha, ninguém morreu, né? Por conta disso, ninguém ficou bravo comigo, ninguém me abandonou, né? Porque muitas vezes é essa a nossa percepção, se eu fizer isso, se eu falar aquilo, obrigada, Aline. Se você fizer isso, fizer aquilo, então a pessoa vai me abandonar, não vai mais falar comigo, não sei o quê. E é interessante, sabe, que outro dia até eu estava comentando com uma pessoa, né, atendendo uma pessoa, que para não, ela não, ela não conseguia dizer não. Então, tipo assim, as pessoas começam a querer controlar, porque se eu não digo não, a pessoa, eu sempre digo sim, a pessoa vai se aproveitando, né? Então, ela quer que eu faça tudo do jeito dela e eu não sei dizer não. E aí, eu falei, mas por quê? E aí, o que ela fazia? Para não, como ela tinha essa dificuldade em dizer não, então essas pessoas que tinham o hábito de tentar controlar algumas coisas na vida dela, ela começava a se afastar dessas pessoas. E muitas vezes pessoas que ela gostava, mas que ela preferia, né, se afastar do que aquela pessoa continuar tentando controlar ela.
E aí eu disse para ela, falei, mas e se você colocar limite? E se você disser, não, eu não quero fazer isso, não, eu prefiro fazer de outra forma. Olha, agora eu não posso fazer isso, ó, hoje eu não posso. Se você começar a colocar limites, dizer não, qual é a implicação disso? O que vai acontecer? Ah, de repente a pessoa vai ficar chateada e vai se afastar de mim. Mas você já não está se afastando dela? Pode ser que se você disser não, ela vai falar, tá bom, obrigada, depois então, outra hora a gente se fala, ou enfim, pode ser que nada disso aconteça. Mas, mesmo dizendo sim, você já tá, para não dizer não, né, sempre dizendo sim, você está se afastando da pessoa. Então, pera lá, qual que é a lógica disso? Além de ficar chateada, de qualquer forma você está se afastando da pessoa. Então, se você disser não para ela e ela ficar chateada e se afastar, isso já está acontecendo, você já está fazendo isso. Então, percebe como não é algo racional, né? E aí a gente começa muitas vezes com coisas pequenas e vai repetindo e vai percebendo que é seguro e vai percebendo que as pessoas não vão ficar com raiva da gente, não vão deixar de amar a gente por conta disso. E aí a gente vai então adquirindo mais confiança e isso vai informando lá para o nosso inconsciente que existe uma outra forma de agir e essa outra forma de agir, inclusive, ela é melhor. Ela traz mais benefícios, ela me faz mais feliz. E se ela me faz mais feliz, então vai ser fácil para o inconsciente substituir uma coisa por outra e daqui a pouco aquilo está automático. Entende? Por isso que tem aquela história de que se eu quero criar um hábito, eu preciso fazer algo por pelo menos 21 dias seguidos. Porque quando eu faço pela repetição, aquilo vou informando ali, eu vou fazendo de forma consciente, mas aquilo vai sendo absorvido pelo meu inconsciente até que daqui a pouco, se aquilo realmente estiver trazendo benefício para mim, ele vai entender que aquilo é bom e ele vai adotar aquilo como hábito e vai passar a ser automático. É assim que funciona, tá? E uma coisa que, assim, diante desse funcionamento do cérebro e dessa questão de que até os 7 anos, principalmente, é que a gente aprende a nossa forma de ver o mundo, a gente aprende a nossa forma de se ver diante do mundo, a nossa forma de agir, de reagir. Eu quero encerrar esse assunto de hoje com um versículo. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido, quanto mais eu entendo sobre o ser humano, sobre a mente, sobre como que é o funcionamento da mente, mais eu percebo como tudo isso, essas coisas que eu estou dizendo, que né, a epigenética tem estudado, a nova medicina germânica, a constelação familiar, né, tanto neurociência, biopsicologia, física quântica e todos esses estudos aí mais recentes, mais modernos e né, que tudo isso vai, a própria psicologia, a psicanálise, né, então tudo isso que a gente vai aprendendo do funcionamento da mente, quanto mais eu aprendo... Oi, Lucia, tudo bom? Quanto mais eu aprendo sobre isso, mais eu vou vendo que tudo isso já estava lá na Bíblia. É incrível, gente. Eu fico apaixonada, fascinada de ver isso. E quando eu aprendo, por exemplo, que... Beijo, Luci, muita saudade, viu? Beijo para todo mundo aí. Então, quanto mais eu aprendo, né? Por exemplo, essa questão de que ali até os 7 anos que a gente aprende a nossa forma de ver o mundo, eu me lembro de um versículo, por exemplo, que está lá em Provérbios 22:6 e que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Esse versículo é muito conhecido, né? Muita gente, inclusive, usa isso como um conforto, como um consolo, né? Aqueles pais que, assim, chega na época da adolescência e aí a criança passa a questionar tudo, né? Porque é assim, até a adolescência ele vai absorvendo e tudo que os pais falam, principalmente, é a autoridade, é a verdade, eles assumem como verdade.
Quando chega na adolescência e conforme esse nosso córtex pré-frontal vai aí amadurecendo e ele começa a se questionar, a entender, a raciocinar e a perceber em volta, olhar nos amigos e ver que existem outras formas de agir, outras formas de pensar, outros princípios. E aí ele começa a questionar, pera lá, será que essa não é a única forma? Eu aprendi isso com a minha família, mas olha, meus amigos agem diferente. Qual que é o certo? E aí estão todos eles nesse questionamento também. Por isso que a adolescência é aquele fervo, é esse período em que eu deixo de ser criança, eu deixo de simplesmente absorver tudo e eu começo agora a formar as minhas próprias opiniões, a questionar tudo aquilo que eu aprendi e ver o que é verdade. E aí muitos pais ficam apavorados, né, nessa fase, achando que vão perder os filhos. E aí muitas vezes a gente ouve esse versículo e usa isso como consolo. Não, eu sei a educação que eu dei, eu sei o que eu ensinei, então eu tenho uma promessa de Deus de que quando que ele não vai se desviar disso, né? E essa promessa é porque ele nos criou e ele sabe como é que a gente funciona. Só que aqui, geralmente a gente pensa nisso acreditando que tudo aquilo que eu ensinei foi o certo. E realmente a minha intenção era essa. Mas nem sempre aquilo que o filho interpretou era aquilo que eu queria ensinar. Então a percepção, volta àquilo que eu falei, a percepção da criança é que vai ficar registrada. Então não é algo novo. Né? Então, quando vem todas essas ciências aí, todos esses estudos, dizer que, olha, até os 7 anos é que se forma a nossa forma de pensar, a Bíblia já dizia isso. E eu fico encantada com isso, sabe? Quando eu consigo... E assim, não nem desprezando um nem o outro, mas eu acho lindo isso, porque a ciência ela vem estudando e ela vem comprovando que a Bíblia não é um conto de fadas, não é uma fábula, mas que realmente talvez tenha sido por anos interpretada, né? Lembra que é por interpretação? Interpretada de acordo com o conhecimento que as pessoas tinham até então. Né? Porque tem isso, eu vejo o mundo, eu vejo as informações a partir do meu filtro, a partir dos meus óculos, né? A partir do conhecimento que eu já tenho. Então, por isso que era interpretado, né, com a percepção de pai, com a percepção de que eu fiz a melhor coisa. Mas se a gente aprende, e isso não é para deixar os pais culpados, porque aqui não existe culpa, né? Aqui até tem um autor, o Bert Hellinger, né, costuma dizer que somos vítimas de vítimas e fazendo mais vítimas, né? Mas a gente pode mudar isso quando a gente toma consciência disso, porque vítima no sentido de que, ai, coitadinho de mim, não é isso. Vítima no sentido de que não é culpa minha, né? Não sou eu que sou ruim, né? Muitas vezes tem criança que às vezes ouve dos pais, você é muito ruim, e aí você fica com aquele sentimento de culpa de que eu sou ruim. Não, eu só estou cumprindo o discurso que eu ouvi. Né? Se minha mãe diz que eu sou ruim, eu sou obediente, eu preciso obedecer. E aí eu me torno ruim. E se ela fala isso, é porque ela também ouviu isso, entende? E se ela ouviu isso, é porque a mãe dela também ouviu isso, e aí se a gente for indo lá para trás, a gente vai chegar lá em Adão e Eva, ou no Big Bang, conforme cada um acreditar. Então não é sobre achar culpados, mas é sobre entender como é que é o funcionamento da nossa mente, das nossas emoções, e a partir do momento que a gente entende, então agora a gente pode assumir a nossa responsabilidade, o controle, né? A gente pode assumir agora as rédeas da nossa vida, das nossas emoções, entendendo como elas funcionam e mudando aquilo que a gente quer mudar, né, e sendo mais assertivo. E dessa forma, os nossos relacionamentos também automaticamente vão mudar. A partir do momento que eu mudo o meu relacionamento comigo, a minha forma de me ver, eu vou mudar o meu olhar para o próximo também. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham
gostado, espero que eu tenha contribuído. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta aí, fique à vontade. E eu quero dar um presente para vocês. Talvez na semana que vem eu ainda volte a falar um pouco mais disso. Algumas pessoas mandaram na caixinha de perguntas que eu deixei a semana passada, o que você quer mudar e não consegue. Então, algumas pessoas mandaram, né, algumas coisas. E aí, a semana que vem, eu vou fazer, na live da semana que vem, eu vou dar uma orientação. Eu não quis ainda responder hoje, para não estender demais essa live, então hoje eu queria dizer, né, como que a gente muda isso, mas a semana que vem eu vou pegar ali essas coisas. Então, por exemplo, teve gente que me falou que não consegue emagrecer, né, que faz regime, que faz exercício e não consegue. Teve gente que me disse que a procrastinação, teve gente que diz que é o meu jeito impulsivo de resolver as coisas, meu relacionamento com meu marido, eu não consigo criar uma rotina de trabalho, a minha autoconfiança, né? Ciúmes excessivo. Então, assim, né, teve várias coisas nesse sentido. Então, que eu imagino que com esse entendimento que eu trouxe hoje, né, esse complemento daquilo que eu já tinha falado a semana passada, eu imagino que agora vocês já vão começar a ter uma luz de onde buscar, né, de por que isso acontece, de onde começar a buscar. E eu vou trazer como presente, então assim, a semana que vem eu vou trazer essas perguntas e dar algumas dicas de onde vocês procurarem. Mas antes disso, né, até porque eu acredito que com isso muita gente já vai conseguir encontrar aí a raiz dos seus porquês, eu trouxe para vocês um exercício para ajudar, um exercício prático para ajudar vocês a buscarem essas respostas, tá? E aí é um vídeo conduzindo esse exercício. É um vídeo rápido, são 12 minutos, e só que eu não vou deixar ele aberto, tá? Eu vou colocar lá no YouTube, mas eu não vou deixar ele lá listado, porque não é um exercício que dá para simplesmente pegar e fazer sem ter todo esse conhecimento que eu trouxe aqui na semana passada e hoje. É preciso ter esse conhecimento para que então você consiga fazer esse exercício sozinho. Quem vem fazer uma terapia, por exemplo, comigo aqui individual, eu vou conduzir isso, eu vou buscar, eu entendendo, e aí eu vou explicar, então a gente, né, consegue fazer isso. Mas, fazer isso juntos, né? Mas, para quem vai fazer sozinho, então precisa desse entendimento, precisa conhecer tudo isso que eu falei, né, semana passada e hoje, para então conseguir fazer esse exercício sozinho de uma forma que realmente tenha resultado, tá? E aí, então, se você tá aqui, se você assistir gravado também, e quiser fazer esse exercício, me chama no direct, tá? Só me chama no direct que eu vou mandar o link para vocês, então, desse exercício, combinado? E vou abrir também mais uma caixinha de perguntas hoje para quem tiver outras dúvidas, que mesmo talvez fazendo esse exercício, ainda não saiba direito como buscar, porque tem algumas coisas que a gente fica meio perdida, né? Talvez se você tem dificuldade de se expressar e eu não tivesse dado esse exemplo de que lá na infância você ouvia e engole o choro, talvez você não conseguisse correlacionar essas coisas, né? Então, mesmo que você tenha dificuldade aí, se você não conseguir, então põe lá na caixinha de perguntas o que é que você tem dificuldade, que você quer mudar e não está conseguindo também encontrar esse caminho, essa resposta lá mesmo fazendo o exercício, que aí na live da semana que vem eu vou pegar as principais perguntas, né, aqui, e vou trazer esse caminho, né? Não é como uma terapia, mas pelo menos fica mais fácil de vocês encontrarem essas respostas. Tá ok? Então, muito obrigada, gente.
a cada um que esteve aqui comigo, muito obrigada a quem vai assistir esse vídeo gravado. Lá no Instagram, na bio, vocês vão encontrar lá um link. No link tem o link para o meu WhatsApp, tem o link para o YouTube. Então, vocês podem, inclusive, se quiser conversar comigo mais, quiser perguntar mais coisas, quiser agendar um atendimento, quiser entender um pouco mais sobre o funcionamento da terapia com o MPC e a hipnoterapia, que é o que eu trabalho, então pode me chamar lá no WhatsApp também, tá bom? Beijo e até mais!